Quer aprender a se tornar um montador de PC Gamer? E não só isso, ter acesso a uma lista de fornecedores com preços de fábrica, detectar e solucionar defeitos e aprender tudo sobre cada peça que um PC Gamer precisa? Acesse o link na descrição e conheça o Método PC Gamer 2.0, o único curso que te ensina a vender PC Gamer de verdade. Se você chegou nesse vídeo é porque com certeza você adora aqueles jogos que faz sua cabeça explodir, que faz você refletir sobre a vida e ficar minutos digerindo o que aconteceu naquele jogo. Então senta e vem cá escutar essa grande reflexão de vida que o game Last Day of June preparou pra gente. Acredito que muitas pessoas nunca jogaram esse jogo, elas não sabem o que estão perdendo. Bom, dando início na história, Last Day of June começa como uma linda e clichê história de amor, com o casal Carl e June sentado numa pequena ponte na beira do rio, conversando e admirando a paisagem, onde June entrega para Carl um pequeno presente. Porém, começa a chover nesse momento em que ele vai abrir aquele presente e eles resolvem ir ao carro e voltar para casa para depois ver o que tinha naquele pacote. No caminho de volta, com muita chuva e difícil de enxergar, um fatal acidente acontece, fazendo com que o carro derrape e capote para fora da pista, e é aí que a coisa começa. Com esse acidente, Carl, o protagonista principal, acaba sofrendo graves lesões e ficando de cadeira de rodas, e sua esposa June morre. Carl, nervoso, inconformado com toda essa situação, ele não aceitava a morte de sua esposa, ficava relembrando sempre as histórias do passado com ela, até que em certo momento algo começa a chamar sua atenção no cômodo de sua casa, onde ficavam todas as pinturas que eles faziam durante todo esse tempo que eles estavam juntos. Só que com uma pequena diferença. As pinturas estavam com uma certa energia, o que fez Carl ficar curioso e colocar a mão no quadro, fazendo com que ele conseguisse assumir o papel do personagem que ali estava pintado. Tudo parece muito louco nesse momento, eu sei, mas tudo isso leva a uma grande reflexão. Assumindo o papel dos personagens que ali naquela pequena vila morava, isso dava poder ao Carl de mudar suas ações e com isso tentar mudar o seu destino e o destino da sua falecida esposa. Isso é muito louco, porque na vida real todas as coisas acontecem exatamente por uma sequência de micro decisões que tomamos, e até mesmo por mais que nós não temos esse controle, também por micro decisões de pessoas ao nosso redor. Só que, comente aqui comigo, comente aí embaixo, você não concorda que apesar de todas as decisões que poderíamos ter feito diferente, você não acha que certas coisas estão meio que predestinadas a acontecer? Carl, após essa descoberta, ele consegue entrar no papel de vários personagens ali dentro daquela vila onde eles moravam. Ele consegue assumir o papel do pequeno menino, da mulher que era apaixonada desde pequena por ele, assume o papel também do idoso, e também do homem da escopeta, assim como eu chamo ele. Todos, mas sem exceção, possuem um papel importante para que aquele acidente acontecesse. Por exemplo, o acidente ele pode acontecer porque o menino deixa a bola cair na pista onde Carl e June iriam passar. Acontece porque a mulher não amarrou corretamente as caixas no seu carro. E acontece também porque o cachorro sai correndo atrás daquela mulher, apaixonada justamente no barranco em cima da pista do qual estava prestes a desmoronar. E no jogo você consegue alterar todas essas pequenas decisões de todos os personagens com o objetivo de evitar aquele acidente e salvar o casal. E por incrível que pareça, tentando de várias formas durante a gameplay, você consegue alterar exatamente cada decisão do que aqueles personagens irão fazer na vila e salvando o casal de sofrer aquele acidente por essas três maneiras. Mas aí é que vem a grande reflexão, do qual falei no início do vídeo. Após mostrar o casal passando pela pista e não sofrendo acidente por nenhuma das três formas, o protagonista ainda acorda revoltado, percebendo que mesmo após mudar todas essas micro decisões daqueles personagens, no final, ele ainda acabou de cadeira de rodas e sozinho. Revoltadíssimo, inconformado ao extremo, ele levanta bravamente e volta para a sala das pinturas, onde uma nova surge, com um retrato de sua esposa, revivendo e entendendo o porquê de ter dado errado, sendo que todas as decisões foram alteradas. E na cutscene,
mostra, apesar de dar aquela reação tipo, não, jogo, não me vem com essa, a cutscene mostra que o casal sofreu um acidente logo à frente, após um raio estrondoso dar enquanto os dois estavam tentando limpar o vidro, com a forte chuva que estava dificultando suas visões. E assim, acabaram perdendo o controle, derrapando e capotando o carro para fora da pista. Apesar de ser bizarro isso, é o jogo passando a mensagem de que por mais que tentamos mudar o destino de certas coisas, ou até mesmo o destino das pessoas que amamos, às vezes certos acontecimentos estão meio que predestinados a acontecer. E nada vai mudar essa natureza. É assim que eu vejo pelo fato de o jogo mostrar que o raio, uma força da natureza, provocou o acidente que Carr conseguiu evitar tentando alterar decisões não naturais de outras pessoas que estavam ao seu redor. Porém, ainda não satisfeito, Carr tenta entrar no quadro do idoso, um personagem que ainda não havia sido controlado durante todo o game. E ele foi quem deu o presente que sua esposa lhe deu lá no início do jogo. O que Carr tentou fazer? Carr tentou, de todas as maneiras possíveis, contornar essa situação e fazer com que o idoso não entregasse aquele presente para June. Diferente de todos os outros personagens, esse é o único que não tem como alterar nada. Não existe forma do idoso não entregar aquela encomenda para June. E a gente tenta, durante o game, várias formas de fazer isso, pois Carr estava tentando fazer com que eles não fossem para a ponte, evitando assim totalmente o acidente. Mas isso foi impossível de acontecer. Todas as diferentes formas de atitudes que poderíamos tomar acabava com a decisão do casal ir para aquela ponte. Até que em certo momento do game, Carr descobre o que havia dentro daquele presente que June iria lhe dar, dando total motivo para ele tomar a próxima linda atitude. Dentro daquela caixa de presente que a June iria dar para ele, estava uma pequena lembrança, simbolizando a gravidez de June. Eles iriam ser pais. Não era somente June que morria naquele acidente. Seu filho ou filha também estava indo junto com sua esposa. Descobrindo tudo isso, ele decide tomar uma das decisões mais difíceis que um ser humano pode tomar, que é dar a vida por outra pessoa. Pois analisando o acidente, de todas as formas morria quem estava no assento do passageiro, que no caso era sua esposa. E no final do game, Carr tenta de uma maneira estranha convencer June a dirigir o carro e ele ficar no lugar do assento de passageiro, pois não havia forma alguma de contornar aquele acidente. Alguém estava predestinado a morrer naquele dia e Carr decidiu se colocar no lugar da sua amada, resultando na morte de Carr e preservando a vida de June e seu filho, que no final das contas teve um final feliz, pois June ficou bem e com seu filho ou filha salvo. Após esse final, fiquei minutos digerindo tudo o que aconteceu nesse game. Vai me dizer que não é uma reflexão incrível de se fazer, pois apesar de crenças ou não, certas coisas que, se pararmos para pensar, não acontecem por acaso, sem motivo. Tudo que acontece em nossas vidas tem algum propósito maior, não podemos entender logo de cara, mas com o tempo tudo irá fazer sentido no final das contas. E você, me conte nos comentários qual a reflexão que você tirou desse game. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se puder, e deixe o seu valeu demais para contribuir com o canal. E cara, jogue esse jogo, apesar de uma gameplay calma e simples, vale muito a pena.